Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo de número 8, seguindo el estudio del libro de Juan, Evangelio, Buenas Nuevas de Jesucristo, según ha escrito el registro de nuestro hermano, el discípulo amado Juan. Juan 8. Y cada uno fue a su casa. Es el final de la otra pasaje. Ahora Jesús se fue a lo monte de los olivos. Punto. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta a los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan y te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, gracias. Nosotros te donamos más una vez por la oportunidad de abrir, de leer, de, oh Padre, compartir tu santa palabra, esta palabra que es sanidad para nuestra alma, Señor, también para nuestro intelecto, y que dejamos esta historia una exhortación para atentarnos sobre nuestras escojas, Señor, porque, por cierto, la ley de la semeadura es verdadera, y lo que el hombre sembrar, también cosechará. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos sobre la misericordia, sobre el perdón, como Jesús ha enseñado en esta pasaje. Habla con aquellos que van a mirar esta película, Señor. En el nombre de Jesús, ven con nosotros aquí en Indiana, Texas. Señor, en nombre de Jesús, bendiga. Habla con nosotros en tu Santo Espíritu. Venga a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de agir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí nosotros miramos que Jesús está en el mismo contexto de la fiesta de los tabernáculos que explicamos en las dos pasadas semanas que estudiamos en el capítulo de número 7, y ahora en el mismo contexto de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta importante junto con la fiesta de la Pascua y de Pentecostés, una de las tres fiestas que los judíos iban siempre a Jerusalén. Ahora nosotros vamos a ver que Jesús, después de esto, fue al monte de los olivos. Por la noche él estaba en el monte de los olivos. ¿O qué Jesús hacía en el monte de los olivos? El monte de los olivos, vamos a explicar esto un poco más adelante, era el lugar que Jesús tenía su momento solo con el Señor, con su Padre, con Dios. Momento de oración.
Aqui nós já somos invitados mais uma vez, porque falar de oração nunca é demasiado. Nós somos invitados a reconhecer que adelante, antes mesmo de viver uma situação grandiosa ou até mesmo para passar por uma situação difícil, para ter sabedoria, para fazer o melhor, fazer aquilo que é justo. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós vamos ver que Jesus estava no Monte de los Olivos. E por la manhã, assim outras versões vão falar que por la madrugada, Jesus foi ao templo, porque ele buscava uma vida também em comunhão com as pessoas e tinha algo a compartilhar. E o templo seria o melhor lugar para isso, assentando-se. Quando os maestros se assentavam, ele estava invitando aqueles que iam ouvir para se assentar também em seus espíritos. Amém? Assentar também em seus espíritos, acalmando suas almas, seu coração, para poder prender a atenção e ouvir o que ia a ouvir. Aqui nós não sabemos bem o que é este ensinamento que Jesus estava dando. Mas nós sabemos que era algo muito importante, porque o Senhor estava agora cercado de pessoas que veniam a ouvir a Ele seus ensinamentos. Então, neste momento, onde estavam em seus ensinamentos, já havia uma quantidade de pessoas. Por certo, também havia seus discípulos que allá estavam. Trouxeram os fariseus, trouxeram também os maestros. Trouxeram também surpreendida. Aqui está. E uma mulher, os escribas e os fariseus, lá trajeron a ela. Então Jesus estava aqui, irmãos, ensinando. Tinha pessoas que veniam a ele estava sentado, ensinando. Então os escribas e os fariseus trajeron a uma mulher surpreendida em adultério. Aqui Jesus estava ensinando. O que é ensinar? Ensinar é didascalos. O que é isso? Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus. Alguém que é qualificado para ensinar. Então Jesus era alguém que era qualificado por Deus para falar das coisas de Deus. Os mestres da religião judaica eram chamados de maestros, né? Se ensinava com autoridade. Aí nós vamos ver a palavra didascos, que é conversar com outros a fim de instruir, de pronunciar discursos didáticos, ser um professor, um maestro, instruir, ensinar doutrinas a alguém, as doutrinas do cielo, a sã doutrina, é algo que foi prescrito e agora estava sendo ensinado. Jesus ensinava e vivia a lei. E esta é uma questão muito interessante para esta passagem, porque por la lei ele vai ser questionado. Diga que ensino, doutrina, aquilo que é ensinado, instrução. Assim nós vamos ver que esta palavra didaxis, didasco, didaque, didascalos, a pessoa que ensina, tem um significado profundo de alguém que quer, através mesmo, aqui tem uma boa variação em didasco, que é através de uma conversa, de uma prática, instruir a outras pessoas com um discurso didático, né? Jesus por la manhã, muitas coisas se passam por la manhã, estou na madrugada, muito temprano, muitas coisas se passam neste momento especial, que Jesus sai da oração por la madrugada e agora vai a ter um encontro com seus discípulos, com as pessoas que querem ouvir, e devemos valorar a madrugada, devemos valorar o que se hace, Juan, no primeiro momento do dia. Ensino, o Senhor quer se encontrar com nós para nos ensinar muito temprano, muito cedo por la manhã. Sim, aí habla de uma vida devocional, sair da oração,
para a enseñanza, salir de la... Ah, gracias. Tá, mamãe. Salir de la oração para a vida de enseñanza, uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Aí depois vão trazer agora uma mulher que foi pega em acto mesmo do adultério. Nós temos em el Pentateuco, a passagem diz que graças, se fuera pego, seriam traídos para ser apedreado fuera de la ciudad el hombre y la mujer, pero solamente vinieron a traer la mujer. Os escribas e os fariseus então traem uma mulher tomada em adultério. Os escribas e os fariseus eram responsáveis por conhecer, ensinar e fazer cumprir a lei. Então, quando traem uma mulher, esta mulher que provavelmente era casada, ou então ela vai ter uma relação que não devia ter com um homem casado. Esta mulher, enquanto Jesus estava orando por la noite, ela estava fazendo algo errado por la noite. Mas sempre tem alguém mirando. Nós temos que tomar cuidado quando buscamos fazer coisas em um momento obscuro, assim que nadie pode ver, pode mirar, porque as coisas sempre vêm à tona e o resultado de isto é terrível. Sim, sempre vem à tona. O salário do pecado é a muerte. Os escribas tinham que viver. Eu miro a Esdras, porque Esdras tinha preparado seu coração a buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar em Israel. E seus estatutos e seus juízos, Esdras 7, está escrito: os fariseus tinham esta obrigação de conhecer, guardar, cumprir, ensinar. Pero eles ensinavam, mas não viviam. Era muito triste isso. Eu estava estudando acerca das pessoas que têm essa possibilidade maravilhosa de falar. Eles têm que ter ethos, têm que ter uma vida com um caráter de acordo com aquilo que habla, pero também tem que ter logos, o conhecimento do que hablam, e tem que ter paixão, o sentido de sentir aquilo que hablam. Se solamente habla um didasco, um maestro com o logos, vai ser apenas uma palestra. Se habla solamente com emoção, vai ser algo muito sensacionalista. Pero se não tem, se tem a emoção e se tem o conhecimento, pero se não tem o testemunho, a pessoa não vai dar credibilidade. E os fariseus e os escribas hablavam, ensinavam, pero não tinham credibilidade. Mas por isso mesmo queriam matar a Cristo Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, era um didasco, um maestro tremendo. Sim, e agora vão querer, como aquela mulher estava caindo em pecado, quando tinha adultério, devia ser traído o homem e a mulher, para os dois serem apedreados, pero não fizeram isso, né? Não fizeram isso, trajeram só a mulher. Por que trajeram só a mulher? Por que condenar só uma pessoa? A lei dizia que devia trazer o homem e a mulher. Uma mulher que por la noite estava fazendo aquilo que não era bem visto, enquanto Jesus estava orando. Temos que ter cuidado, muito cuidado com aquilo que hacemos em oculto, porque o Senhor trará à vista a todo. Em Provérbios habla sobre a mulher adúltera, que ela é terrível, que prepara sua cama para a queda de outra pessoa, para a muerte de outra pessoa. Pero aquele homem que teme ao Senhor, o Senhor livrará da mulher adúltera. Como também é o mesmo para o homem adúltero. Assim é a mulher que vai ser livrada se ela se manter em temor. Quando uma pessoa vai a adultério, ela pode estar mal em seu casamento, em sua pareja, ela pode estar mal em si mesmo, pero tem uma coisa que é para todas as pessoas, e todos nós não podemos dizer que somos fuertes ou melhores que outros, que é o desejo, que é o prazer. Assim, hoje vivimos em uma vida que em todo tempo as propagandas, o marketing é para trazer sensações, prazer, para dar muitos estímulos, tentando
como se diz, cambiar os valores, cambiar aquilo que é salutável, que é da parte de Deus, que é a família, é o casamento, que é aquilo que o Senhor ha preparado para nós. Então, quando nós vemos uma pessoa vivendo uma situação como essa, é porque ela não estuve atenta a seus próprios desejos e as informações, as aflições, os bombardeios, até mesmo a los ataques de Satanás e os ataques de sua própria carne, seus desejos. Temos que estar atentos aos nossos desejos. Paulo vai falar: eu vou esmurrar minha carne para não pecar. Temos que estar atentos aos nossos desejos, às nossas vontades e às saídas de Satanás que intentam nos tirar do propósito do Senhor, que é, em primeiro lugar, a família. Aquela mulher não atentou para isto. E o que ela ha hecho? Uma escolha. Sim, irmão, aqui se trata de uma escolha. Aquela mulher sabia que se ela fora pega, ela iria ser apedreada. Ela sabia que a consequência de seu hecho seria a morte. Assim como o homem também. Mas ela arriscou. Arriscou seu casamento, arriscou os dois, sim, seu casamento, sua família, sua reputação, sua própria vida, porque seria pedrejada, seria levada à morte, pero aún por conta de uma coisa passageira que se vai e logo não se sente mais, e depois fica a sensação de estar sujo, a sensação de estar triste, porque o pecado ele é bueno solamente no momento. Há uma passagem que diz que é como miel, pero depois é como cinza, arena na boca. Quando você ha cerrado, no momento é bueno, pero depois é como arena entre os dientes, é algo muito desagradável. E assim também vêm as consequências. E a consequência de este pecado era a morte. Paulo falou em Romanos: o salário do pecado é a morte. Né? Eles estavam tentando a Cristo para que autopotencializar-se através do fracasso do outro. O ser humano sempre tenta a mirar um erro, uma falha, um defeito em alguém para prejudicar, para quitar sua autoridade, para rechaçar, até mesmo para eliminar, para matar, como era no caso das pessoas aqui, dos fariseus e dos escribas, intentando para matar Jesus. Intentando para matar Jesus. E Jesus estava escrevendo por la terra. Esta palavra em grego tem um contexto de alguém que está escrevendo uma sentença. Não se sabe o que Jesus estava escrevendo. Não se pode conjecturar acerca. Alguns estudiosos falam que ele estava escrevendo os pecados de los acusadores. Ou até mesmo que ele estava mirando a la arena, lembrando que os homens foram hechos de barro, como ali ele estava, as mãos de Deus em el barro, e lembrando que Adão, aquele que foi hecho del barro, havia pecado. Então, todos os homens pecaram e foram destituídos de la glória, apartados de la glória de Deus. Não se sabe o que Jesus estava escrevendo, pero há muitas conjecturas acerca disto. Pero estava escrevendo e não prestou atenção, não há contestado a las questões de los fariseus. Então, insistiram en el error. Mira, e como perseverassem, perguntando-lo, ele endereçou e dijo-lhes, eles perseveraram en el erro. Tem pessoas, irmão, que vão insistir para você errar. Tem pessoas, Juan, que vai insistir para você, não tem problema, hace, tu padre não está vendo, tu madre não está vendo,
pero Deus está vendo. Quando você for fazer alguma coisa errada, não adianta você mirar para ver se nadie está vendo. Mira para arriba e lembra que o Senhor sempre está vendo. A mulher adúltera não lembrou de esto, o homem não lembrou de esto, pero nós podemos lembrar que o Senhor sempre está mirando e vendo, e tudo vai ter uma consequência. Sempre tem uma tentação. Tiago ha hablado que o homem, ele bem-aventurado el varón que suporta la tentación, porque ele receberá la corona. El Senhor vai lembrar agora que o ser humano, todos, Juan habla, todos pecaram. E aquele que disse que não tem pecado, está mentindo. Mas assim, irmão, também Juan disse em sua primeira de Juan, que nós não vivimos em pecado, né? Então, Jesus está falando agora e vai contestar esses homens que estão insistindo no erro. Aquele de vosotros que esteja sem pecado, arroje contra ela a pedra primeiro. Era necessário que a pessoa que foi a testemunha visível do hecho de pecado tinha que sacar a primeira pedra, junto com os responsáveis por la lei. Pero quando Jesus falou isto, e aí agora está escrevendo a consciência de los hombres acusados por la palavra de Deus, hermano, a palavra de Deus tem que me afrontar. A palavra de Deus vai trabalhar junto a meu espírito, em minha consciência, para me mostrar o que eu estou errando, para que eu venha me arrepender de meu pecado. Aquele homem, se ele atirasse a pedra, e se ele não for correto, agindo de uma forma que não glorificasse a Deus, ele também seria apedreado. E como todos sabiam que todos tinham pecado, eles não queriam também ser apedreados por apedrear uma pessoa, estando ela sendo de forma incorreta. Queriam pegar a Jesus, Juan, aprender a Jesus. Por quê? Porque se Jesus vier a dizer, não pode apedrear essa mulher. Jesus predicava sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão, né? Sobre a bondade de Deus. Então, se Jesus falava, não se pode apedrear essa mulher, iriam falar, está contra a lei de Moisés, está contra a lei de Deus, que disse que tem que apedrear, ele que está quebrando a lei. Eles estavam falando, tentando contra Jesus para matar-lhe, para pôr-lhe em uma situação difícil, porque se Jesus falara que mate-lhe, que atire as pedras, o que é isto de seu discurso, de sua predicação contra o amor, a favor do amor? E onde está o amor, o perdão agora? Pero se Jesus falara, não atire a pedra, onde está a lei, não valora a lei. Então, de uma situação ou de outra, queriam pegar Jesus para lhe matar. Por isso, Jesus não contestou. Como insistiram, Jesus falou, aquele que esteja sem pecado, arroje contra ela a pedra el primeiro. E todos tinham pecados. A consciência deles, volvendo-se a inclinar hacia abaixo, escrevia na terra, olhando, pues, eles, redarguidos de la consciência, salíam-se a um, começando por os mais velhos, hasta a los postreros. Aqui o texto vai dizer que Jesus ficou solo com a mulher. Onde estavam seus discípulos? É provável que seus discípulos também, por conta de cumprir a lei, foi pego em adultério. As pessoas, não somente os fariseus, as pessoas que estavam ouvindo a Jesus ensinar, pegaram em pedras. Assim também, os discípulos pegaram em pedras, está porque era o cumprimento da lei, foi pego em adultério, era mais normal, vamos a cumprir a lei. Pero aqui Jesus está ensinando para nós outros. Muitas das vezes a liderança está arrojando a pedra. Muitas das vezes as pessoas que estão ouvindo as palavras de Jesus estão arrojando as pedras. Muitas das vezes aqueles que se dizem
discípulos de Jesús están arrojando las piedras. Hermanos, a Biblia es clara para que usted venga como estás, pero não permaneça como estás. Isto não é bíblico, é um contexto, né? Que uma expressão que se usa muito no cristianismo. Pero a Bíblia diz que o Senhor não rejeita que venha hasta Ele. Pero venha como estás, pero permite o Espírito Santo cambiar tu vida. Agora a palavra de Deus, você vai se adaptar a ela. Assim, Jesus vai falar agora com a mulher. Não ficou nadie, irmãos, nem os escribas, nem os fariseus, nem aqueles que estavam ouvindo a palavra com Jesus, nem mesmo seus discípulos, nadie, porque todos tinham pecados. Todos. Aqui temos uma coisa que se diz em Brasil, que é que nós, nadie tem teto. Como se diz teto em inglês? Eu me olvidei. Roof. De vidro, de glass. Nadie tem roof, el teto de vidro. ¿Por que isso? Porque se lança uma pedra em um teto de vidro, se quebra. Então, todos nós temos, hermanos, el teto de vidro. Temos que tomar cuidado quando apontamos. Tem uma expressão que diz que quando você aponta o dedo para Deus está mirando. Você está apontando para mas tem 3 apontando para vocês. Então, tem que tomar cuidado com as acusações, pero não podemos juzgar. No capítulo 7, e nós vamos a volver nesse assunto. Eu quero trazer uma palavra específica sobre o juzgar. Não juzguei, porque conforme você juzgar, será juzgado. Eu creio que na semana que vem eu vou falar isso. Aqui tem 2 palavras, diacrino e acrino, que é a palavra juzgar, pero que é botar na balança para chegar a um veredito. Pablo vai falar a igreja de Corinto, não tem uma pessoa de Deus para juzgar, tem que ir a um juiz de fora. Sim, a igreja tem a habilidade, a sabedoria para juzgar de acordo com a palavra de Deus, mas não é juzgar a persona, é juzgar a situação. E os fariseus não estavam querendo juzgar a situação de acordo com a lei de Moisés correta. Queriam juzgar a mulher, juzgar a Cristo, intentando matar a ela, bem como matar a ele, pegando-lhe uma coisa contra a lei de Moisés e contra a misericórdia. Mas Jesus vai ensinar a maior lição del Evangelho, as buenas nuevas de salvação para o homem. Ele veio para sanar aqueles que estavam enfermos. Ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para um cobrador de impostos como era Mateus. Jesus veio para Simão el Zelote, político, matador. Jesus veio para Pedro impetuoso, para João mesmo. João, o filho de Trovão, uma pessoa impetuosa junto com seu irmão Tiago. Assim, nós vamos ver que Jesus está vindo para mim, para você, para cambiar nosso caráter e por seu Santo Espírito, de acordo com a palavra, nos fazer mais parecido com eles, para assim morar no céu. Para isso temos que mirar as pessoas com compaixão. Temos que mirar as pessoas com misericórdia. Temos que mirar a pessoa não mirando solamente vendo seus pecados, pero vendo a Cristo que pode cambiar a elas, transformar suas vidas, restaurar suas vidas, perdonar seus pecados, ensinar a lição e para que assim elas venham a caminhar como irmãos como nós outros. Enquanto muitos querem apedrear, nós outros temos que acolher, abraçar, cuidar, tratar. Pero estava em pecado. Em momento nenhum Jesus falou em favor da mulher, pero também não falou contra. Em momento nenhum Jesus falou defendendo a mulher, pero também ele não foi a primeira pessoa, porque ele poderia pegar a pedra, porque ele não tinha pecado. Pero ele escolheu
eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, pero tenha a vida eterna. Hoje ele é um advogado, pero amanhã dia será juiz. E naquele dia ele vai juzgar os vivos e os mortos. E naquele dia todos vão ser juzgados por suas palavras, hechos, por sus pensamientos, emociones, por sus motivaciones, puesto en la balanza. Pero aquí en la tierra, en sus ensinamientos, viviendo la voluntad de Dios, Él estaba enseñando sobre el amor, sobre la misericordia, sobre el perdón. Todos se fueron. Y Jesús ha preguntado ahora, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Aonde están, mujer? Aqueles que estão contra vocês. Onde estão os que te acusavam? Nenhum te é condenado? E ela, porque um maestro não falava com uma mulher, não publicamente, muito mais com uma mulher em uma situação como a dela, pecadora. O que Jesus está trazendo? Hermanos, a pessoa que peca, ela necessita de um arrependimento profundo. Pero o Senhor não quita a dignidade da pessoa. O pecado quita a dignidade. Pero Jesus pode restaurar a dignidade. Como? Mirando a ela, hablando a ela. Mulher não é como uma qualquer. Não, é como uma pessoa que é digna de atenção, como eu e você, que éramos pecadores, pero o Senhor nos donou atenção, mirou as nossas heridas, está nos sanando e há de nos salvar. E falou com ela, então, nem eu te condeno, vete e não peques mais. Aqui tem um segredo, e nós já tratamos, no capítulo de número 5, do homem de estanque de Beltesda, que se foi perdonado, sanado, pero Jesus falou, vete e não peques mais, para que não se suceda algo pior. Hermano, se esta mulher agora está recebendo o perdão, Jesus está falando, vete e não peques mais. É impossível o ser humano não pecar. Pero o que Jesus está falando é, não continue em el adultério. Não continue com os seus desejos tomando conta de sua vida. Não continue tendo uma vida como se Deus não existira, porque aquela mulher, ela seria apedreada, mas uma pessoa teve uma ideia, vamos levar a Jesus, porque aí acusamos a Jesus e acusamos também a ela, irmã, porque ela teve um encontro com Jesus, ela não foi apedreada. As pessoas têm misericórdia, as pessoas têm perdão, as pessoas têm uma nova oportunidade quando têm um encontro com Jesus. Mas Jesus está lembrando, vete e não peques mais. Assim deve ser para aqueles que encontram com Jesus. Buscar andar de acordo com sua palavra, vivendo com entendimento para a glória e a vontade de Deus e com todas suas forças, vivendo para não pecar mais, não conscientemente, não entregando-se aos desejos, como ha hecho no passado aquela mulher. Agora Jesus está estimulando ela. Errar é humano, mas nós não devemos continuar no pecado. Jesus ha dito ao paralítico de Betesda, entre tantas outras vezes, enquanto o Senhor, Ele poderia condenar, corrigir, disciplinar, invitar a pessoa a reconhecer seu erro. Solamente Deus pode fazer isto e se reinserir ao corpo de Cristo por meio do arrependimento. Condenar não é para o homem. Nós vamos, enquanto igreja, enquanto liderazgo, poder juzgar, mas não condenar. Só Deus condena, mas agora Ele não quer condenar a nadie, Ele quer salvar.
Ele quer salvar. Ele quer perdonar os teus pecados. Eu creio e eu pongo adelante de seu altar, Senhor, meus pecados. Porque você não veio para me condenar, mas para perdonar. Bem como eu creio, Senhor, que você veio para perdonar nossos pecados. Como perdonou a mulher adúltera e nadie pôde condenar a ela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não condenar a nadie também. Ajuda-nos, Senhor, a não arrojar as pedras em las pessoas por seus erros. Antes, a mirar com misericórdia, com compaixão, não validando seus erros, pero compreendendo que enquanto ser humano, muitas das vezes, erramos. Sim, Senhor. Temos que tomar consciência do pecado do erro, Senhor. Pero temos que ser um suporte para os mais fracos, como diz tua palavra, Senhor. Ajudando, carregando as cargas uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor. Como o bom samaritano, a ajudar aquele homem que também pecou, porque saiu de Belém, lugar da bendição, casa de pão, para ir a Jericó, uma cidade maldecida que seria destruída. Ele saindo da presença de Deus, foi encontrada por os roubadores que ele maltrataram. Enquanto os fariseus, enquanto os sacerdotes, os levitas não ajudaram, o samaritano ajudou. Ajuda-nos a ser como esse samaritano. Ajuda-nos a ajudar ao próximo. Ajuda-nos a ter compaixão. Ajuda-nos a ter misericórdia. Ajuda-nos a perdonar, porque, como disse a tua palavra em Mateus, Senhor, se nós outros não perdonamos, não seremos perdonados. Perdona-nos primeiro, Pai. Ajuda-nos a mirar. Ajuda-nos a não ter a mente cauterizada, Senhor. Antes, a permitir que tu Santo Espírito venha a confrontar nós outros e nós outros venhamos com consciência pesada adelante de nossos próprios pecados, não condenar a nadie. Ajuda-nos, Senhor, a viver a boa nova e compartilhe tu amor. Graças nós outros te damos por essa noite. Graças nós outros te damos por a oportunidade de estar em tua presença. Graças nós outros te damos, Senhor, por tu perdão, por la sangre derramada en la cruz del Calvário, por tu sacrifício e tu bondade, por tu entrega, por tu amor. Graças, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nós te glorificamos e agradecemos por tudo. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação de nosso amado amigo Espírito Santo, seja com todos que aguardam na venida de Cristo. Juntos, vengamos a dizer amém. Amém.